A gente vai abordar alguns aspectos relacionados à morfologia, independente da raça, mas alguns aspectos que são importantes para a morfologia e que vão interferir muito no movimento do cavalo, na qualidade do cavalo. Então, quais são alguns desses aspectos? Eu peguei esse cavalo aqui da pelagem cremelo para ficar mais fácil a visualização de vocês, né? Estamos com as cores aqui dos bastões para marcar ele, para ficar a visualização um pouco mais fácil. Então, o que é importante aqui a gente observar? Talvez eu vou falar alguns pontos que são chave, mas o primeiro deles é a angulação de espada. Então, o que é espada? A espada é essa região aqui do cavalo. Então, essa região aqui é importante para a gente, nós vamos definir ela. Vamos definir um pouco a região de dorso-lombo e um pouco sobre garupa. E como é que essa angulação de espada aqui pode interferir no cavalo. Bom, o primeiro passo é identificar essa angulação de espada. Então, eu vou pegar aqui uma ferramenta comum aí que se encontra facilmente para comprar em qualquer loja. E a gente vai colocar isso aqui, ó, ponta do ombro, onde está meu dedo aqui. E aqui eu tenho a cernelha. E vou pegar, posso palpar a escápula desse cavalo aqui, identificar essa protuberância óssea e vou achar aqui a angulação de espada. Bom, o que é importante na espada aqui? A angulação e o comprimento da espada. Então vou usar esse bastão aqui para poder marcar para que a gente tenha uma referência aqui da espada. Onde seria garupa? E onde é que eu vou medir a angulação de garupa? No caso da angulação de garupa, eu vou levar em consideração aqui o ilho e vou levar em consideração a articulação coxo-femoral. Se a gente palpar aqui, a gente vai identificar ela mais ou menos por aqui. Então, como é que eu vou traçar essa angulação? Vou marcar esse ponto, vou marcar esse ponto e vou traçar aqui, essa seria a angulação de garupa. Bom, então vamos começar a identificar o que esses pontos têm de importantes, né? Qual seria a importância deles inicialmente? A espada vai ter importância fundamental em relação ao direcionamento de pescoço e comprimento de dorso-lombo e garupa do cavalo. Então vamos fazer aqui um outro desenho desse cavalo para a gente entender como é que essa espada funcionaria, né? Eu vou adiantar um pouquinho e falar um pouco como é que seria o equilíbrio do cavalo. O que seria o equilíbrio? Equilíbrio seria dividir esse cavalo em 3 partes e identificar se as partes são próximas ou não. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um bastão de outra cor, vou traçar uma linha aqui saindo da cernelha e ela vai descer aqui. E vou traçar uma linha logo aqui à frente do ilho desse cavalo. Né? Desviou um pouco aqui, mas eu acho que é só para fins didáticos mesmo, para que vocês entendam. Bom, o que eu quero? Vou fazer uma referência aqui de vermelho e vou fazer uma referência aqui de vermelho. O que eu quero nesse cavalo? Vou girar ele um pouquinho, para vocês visualizarem melhor daí. Isso. O que eu quero nesse cavalo para avaliar o equilíbrio? Eu quero que essa primeira parte aqui, essa parte aqui e essa parte do cavalo sejam o mais próximos possíveis no seu comprimento, no tamanho. Quanto mais próximo for essas 3 partes, mais equilibrado eu posso dizer que esse cavalo vai ser. Então vou usar isso aqui como referência para falar se esse cavalo é equilibrado ou não. Então, por exemplo, no caso desse cavalo aqui, se a gente olhar, né, vou afastar um pouquinho aqui para olhar, como é que é o equilíbrio desse cavalo? A gente observa o seguinte, ele tem um dorso-lombo um pouco mais comprido do que essa região inicial aqui, do que a região da garupa. E agora sim eu vou mostrar por que isso acontece. Isso aí está diretamente relacionado à angulação de espadas do cavalo. Como é que eu vou olhar a angulação de espada? Olha aqui. Se eu tenho essa angulação, e se eu pegasse essa angulação aqui agora e deixasse uma espada mais oblíqua, mais desejável, eu faria isso com ela. Se eu faço isso, o que está mudando? Quando eu faço isso, eu estou diminuindo o dorso-lombo desse cavalo. E estou fazendo o que mais aqui? Eu estou elevando um pouco a base da inserção do pescoço. Então, quando eu giro a espada nesse sentido aqui, eu deixando ela mais oblíqua, eu estou diminuindo o dorso-lombo e estou elevando um pouco a
inserção de pescoço. E como é que vai funcionar aqui na garupa? Geralmente a gente fala o seguinte: quando eu tenho uma espada mais oblíqua, a garupa tende a ficar mais ou menos seguindo esse padrão aqui, ó. Espada, garupa. Mais vertical acontece isso. Quando eu tenho uma espada mais oblíqua, a garupa tende a ficar um pouco mais, tendendo a ser um pouco mais plana, ou ligeiramente inclinada. E com isso eu tenho um dorso lombo do cavalo menor. Bom, isso aqui vai definir o equilíbrio do cavalo. Você vai ter uma variação entre raças, se a pessoa quer um dorso lombo um pouco mais comprido, mais curto, uma garupa um pouco mais curta, mais comprida, isso é fato, né? E vai variar de uma raça para outra. Mas avaliando o cavalo dessa forma aqui, essa ideia do equilíbrio já me fala o seguinte: aquele cavalo que você olha e já consegue identificar, nossa, que cavalo é agradável. E ele é agradável por quê? Porque ele é mais equilibrado que os outros. Bom, por que esse equilíbrio também é importante? Porque ele facilita o quê? Uma maior distribuição de peso do cavalo. Então você vai ter um cavalo com centro de gravidade mais bem localizado e esse cavalo que tem uma facilidade um pouco maior de distribuir seu peso para o posterior. Se a gente pega um dorso lombo um pouco mais curto, por que ele é importante? Porque um dorso lombo mais curto vai sustentar melhor o peso da sela, né? Vai sustentar melhor o cavaleiro aqui. O que mais que é importante em relação à angulação de espada? Se eu tenho uma espada então mais oblíqua ou uma espada mais verticalizada, que a gente fala que é isso aqui, ó. Quando eu tenho uma espada mais verticalizada, o que acontece? Eu trago a cernelha aqui para frente, e geralmente aquele cavalo com a cernelha mais cortante, mais alta, mais protuberante. Quando eu trago para cá, eu tendo a ter uma cernelha mais bem posicionada, de melhor qualidade. No caso desse cavalo aqui, ele tem uma cernelha muito boa, embora não tenha uma espada excelente, mas essa espada aqui ainda é de muito boa qualidade. O que mais que esse equilíbrio vai influenciar para a gente aqui? Ou qual seria uma forma simples de avaliar esse equilíbrio? Levando em consideração essas linhas. Olha esse comprimento aqui da linha superior e o comprimento da linha inferior. A gente quer sempre que a linha superior seja mais curta do que a linha inferior. Então essa linha aqui deveria ser mais curta do que essa, indicando quanto maior for essa diferença, provavelmente mais equilibrado será o cavalo. E quando a gente vem aqui para o pescoço, é exatamente o oposto. Eu quero que a linha inferior seja mais curta do que a linha superior. Então vamos tentar observar agora, eu vou passar para o outro lado. Eu queria que vocês tentassem imaginar aqui, ó. Se eu alterar a angulação de espada, se eu faço isso com a espada, o que acontece? Eu encurto a linha superior do pescoço, aumento a linha inferior do pescoço, aumento a linha de dorso e diminuo a linha inferior do cavalo. E se eu faço isso? Eu aumento a linha superior do pescoço, diminuo a linha inferior do pescoço, diminuo a linha de dorso-lombo e aumento a linha inferior, e eu vou ter um cavalo mais equilibrado. Então dessa forma a gente vai poder entender melhor como a espada tem importância muito grande para a dinâmica de um cavalo. Bom, tem um outro ponto assim que a gente acha fundamental na avaliação de morfologia de qualquer cavalo, né? E qual que é esse ponto? É saber se um cavalo está em equilíbrio no sentido horizontal ou não. Muita gente usa como padrão a altura de cernelha, a altura de garupa. E quando esses dois pontos estão no mesmo nível, indica que esse cavalo está bem equilibrado. Cavalos com a cernelha mais baixa são chamados de menso, e muitas raças desejam o mesmo nível ou a cernelha até um pouco mais alta. O que a gente acha que é importante aqui observar, né? Só a altura de cernelha e a altura de garupa não diz muita coisa. A gente está falando aqui de processo dorsal de vértebra apenas, e aqui a gente está falando de processo dorsal de vértebra apenas. Ou seja, eu estou falando não necessariamente da espinha do cavalo ou da coluna do cavalo. O que seria importante para a gente observar? A coluna. E a coluna de um cavalo tende a vir aqui, tá? Ela vai descendo aqui, faz uma curvatura aqui e faz uma outra curvatura aqui. O que a gente quer num cavalo desse aqui então? Eu quero tentar identificar onde é que está passando a coluna para saber se esse cavalo é bem equilibrado ou não. E aí, como macete, o que a gente vai marcar de ponto? Eu vou chegar aqui no pescoço, achar o local mais largo do pescoço, que é aqui, ó. Normalmente isso equivale à quinta vértebra cervical. E vou vir aqui e vou tentar fazer uma junção de onde? A junção das vértebras lombares com as sacrais, que está mais ou menos por aqui. E agora eu vou observar o seguinte, a altura desses dois pontos. Se esses dois pontos estão no mesmo nível, eu falo que esse cavalo é um cavalo que está nivelado. Se a altura da marcação anterior ali for mais alta do que essa aqui, esse cavalo está em aclive. E se o cavalo tiver essa marcação aqui mais baixa do que a marcação aqui de trás, eu vou falar que esse cavalo está no
declive, ou seja, esse cavalo está menso. Por que esses pontos são mais importantes? Aqui talvez tinha que ficar um pouquinho mais acima do que ficou. Por que esses pontos são importantes? Porque eles vão me dar uma referência da coluna do cavalo, mais do que simplesmente a altura de cernelha e a altura de garupa. Tem cavalos com a mesma altura de cernelha e garupa, porém, quando a gente traça esses dois pontos, eles são... O cavalo menso tem mais peso já naturalmente no anterior em função do seu pescoço, ainda mais porque está projetado nesse sentido. E esse cavalo provavelmente vai ter uma sobrecarga nos membros anteriores, uma predisposição a lesões maiores dos anteriores, além de ter uma menor mobilidade, uma maior dificuldade de movimentar, especialmente as espadas, e transferir o peso para o posterior quando ele está numa situação de declive. Então essas duas dicas aqui, ó, de avaliação de equilíbrio, avaliação do nivelamento do cavalo, vão fazer uma diferença muito grande para escolher um cavalo. O que mais que eu preciso observar aqui, pensando no pescoço? O que é o desejável? Vamos tentar palpar aqui as vértebras aqui cervicais desse cavalo. E vamos tentar desenhar como é que seria, onde é que está passando a coluna desse cavalo. Aqui ela está mais ou menos saindo daqui, tá? Seguindo mais ou menos esse padrão aqui, ó. O que nos interessa ali? O que é o ideal? O ideal é um cavalo que tem essa primeira curvatura aqui mais fechada e essa segunda curvatura mais aberta. Por quê? Ele sai mais fechado e dá uma direção melhor para o pescoço. E aqui é mais aberto, ele permite uma mobilidade, especialmente da ligação aqui pescoço-cabeça, ou seja, um cavalo que vai ceder a nuca ou deslocar a cabeça lateralmente com mais facilidade. Se vocês observarem esse cavalo aqui, dá para ver bem que ele tem uma curvatura bem parecida com essa que eu desenhei mesmo, porque o bordo inferior dele é reto e o bordo superior é ligeiramente convexo. Bem ligeiramente convexo, mas até pela idade desse cavalo que já acumulou um pouquinho de gordura aqui. Mas ele não tem nenhum tipo de inversão de pescoço. O que seria inversão de pescoço? Seria formar um papo aqui. Quando esse papo vai acontecer? Quando eu tenho essa curvatura de baixo muito aberta e essa curvatura de cima muito fechada. Então, além de fazer inversão aqui, forma uma depressão que a gente chama de canga, um pescoço cangado ou de viado. Não é o caso dele, que é um pescoço de muito boa qualidade, inclusive. Então, essa curvatura mais fechada e essa mais aberta. E aqui, ó, para facilitar e para que ninguém tenha dúvida, como é que eu posso avaliar de forma rápida um cavalo sem ter muito conhecimento? A linha superior de dorso-lombo deve ser menor que a linha inferior e a linha superior do pescoço deve ser maior que a linha inferior do pescoço. Com esses dois parâmetros, rapidamente eu consigo saber se o meu cavalo tem equilíbrio ou não. Associo isso às alturas das vértebras cervicais da junção do lombo com a garupa e eu vou falar se meu cavalo está nivelado ou não, ou seja, se esse cavalo realmente é um cavalo bem equilibrado ou não. Então, com essas dicas aqui, eu consigo, de forma muito rápida, prática, identificar a qualidade morfológica de qualquer cavalo, de qualquer raça. Bom, alguns pontos relacionados agora aos membros que podem ajudar também. Está falando mais de proporção, né? O que eu posso observar aqui, ó? Se a gente avaliar aqui o braço, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, do braço. Esse ponto aqui vai ser importante para a gente identificar a angulação de braço, define um pouco mais da passada do cavalo, né? Se a gente pegar aqui o braço desse cavalo, a angulação do braço e o comprimento vai dizer muito da passada de anteriores. Qual vai ser o movimento do braço aqui? O braço basicamente faz esse movimento aqui. Então, se eu tenho um braço mais verticalizado, normalmente um cavalo tem um movimento mais curto e geralmente mais para cima. Se eu tenho um braço mais oblíquo, mais adequado, eu vou ter um movimento um pouco mais amplo e um pouco mais suave, uma mão mais rolada normalmente. O que é de proporção aqui que é importantíssimo para a gente, né, na hora de avaliar um cavalo? Também é uma proporção simples, que qualquer um consegue identificar fácil. Então vou marcar aqui, e vou marcar aqui, e vou marcar aqui. Aqui eu vou marcar mais ou menos aqui, tá? Vou marcar aqui nessa linha e vou marcar aqui no boleto. O que a gente quer de um cavalo? A gente quer um cavalo com antebraço muito comprido e com canelas curtas.
eu quero um cavalo com a perna muito comprida e com canela mais curta. Por que isso? Se, por exemplo, eu tenho um balde aqui que está cheio d'água, tá? E vamos fazer uma analogia agora. Aqui eu estou falando do meu antebraço e aqui da minha canela, tá? Imagina que isso aqui fosse, não é o caso meu, né? Mas imagina que aqui fosse meu antebraço e aqui fosse a canela do cavalo. Eu preciso levantar esse balde. Eu faço essa força aqui, ó. Aqui a gente tem músculo e aqui só tendão. Então quando eu faço isso, os músculos aqui estão trabalhando para trazer essa canela. Se eu pego agora e coloco o mesmo balde lá, cheio de água, pego um cabo de vassoura, seguro aqui, fazendo uma extensão da minha canela e tento levantar aquele balde lá agora, a força que eu vou precisar fazer ela é muito superior ao que eu faria antes. Isso quer dizer o seguinte, o cavalo com o antebraço mais comprido em relação à canela, ele faz menos força para conseguir o mesmo movimento, para conseguir a mesma... vai despender muito menos energia para fazer o movimento. Então esse cavalo vai ter muito mais força. Como eu falei, aqui é a musculatura e aqui é só tendão. E aqui em relação à perna, exatamente a mesma coisa. E além disso, geralmente um curvilhão aqui, um jarrete mais baixo, mais perto do chão, um cavalo tem mais facilidade de engajar seu posterior e tem mais facilidade de suportar peso no posterior. Então essas duas dicas aqui em relação à altura de comprimento de canela, comprimento de antebraço, comprimento de perna e comprimento de canela são importantíssimos para a gente poder definir se um cavalo também é bom ou não, se vai ter um bom movimento de membros anteriores e posteriores e se é capaz de sustentar seu peso no posterior ou não. Um ponto que é importante para a gente avaliar esses cavalos, avaliar a musculatura de antebraço e musculatura de perna. É muito comum a gente pegar cavalos que são pobres nessa musculatura aqui. Por que essa musculatura é importante? Porque normalmente é a última musculatura que desenvolve num cavalo. Então se eu chego num cavalo, quero saber se esse cavalo aqui, se isso aqui é musculatura ou é gordura, eu posso conferir aqui, ó. Se aqui realmente, não, isso aqui é músculo. Isso aqui é músculo, eu posso ter certeza que aqui em cima já está preenchido de músculo. Porque como eu falei, essa musculatura aqui é a última que vai se desenvolver no cavalo. Então já está dando uma dica pra gente que ele é um cavalo que já está terminado, já está com musculatura adequada. Tá? Então essa é uma dica muito importante para avaliação. Bom, aqui para a gente ver o que eu tinha falado da musculatura de antebraço, então vamos ver esse cavalo aqui de frente. Esse é um cavalo cor de milho, obviamente, que tem uma musculatura um pouco mais exuberante, mas dá para ver bem destacado aqui essa musculatura aqui de antebraço, essa musculatura aqui, e principalmente a musculatura também interna, que no caso do cor de milho forma até esse V, que chama de V invertido, que remete a um pouco mais do que é a morfologia desse cavalo, ou seja, do que é o desenvolvimento de musculatura de um cavalo como esse. Se a gente vira ele agora por trás, também para mostrar essa musculatura aí de perna e de coxa, vou colocar ele solto aqui, ver se vai ficar quietinho para a gente poder mostrar melhor. Então o que dá para ver nesse cavalo? Olha essa abertura aqui e olha a largura aqui. Então a gente quer uma musculatura ou seja até saliente aqui, ou pelo menos seja mais dessa reta aqui, sem afinar, sem afunilar nessa região de coxa. E se a gente tirar aqui, ó, dá para observar o que mais nesse cavalo? Musculatura aqui da perna, tanto na face interna quanto externa da perna, dos dois lados, é um cavalo que já tem musculatura bem definida. Isso vai garantir o quê? Vai garantir um pouco mais de força e sustentação. Por isso que nos nossos exercícios a gente frisa bastante trabalhar alguns exercícios que aumentem essa musculatura aqui e aumente essa musculatura. Não para ficar como um cavalo desse aqui, quarto de milha, mas para quê? Para o cavalo ter mais força e mais como sustentar os seus posteriores, os movimentos de posterior dele. Falando um pouco dessa angulação de espádua, como que ela pode interferir na amplitude de passada, se a gente pegar esse metro aqui, ó, dá para ter uma ideia boa. O que é a dica? Se a gente colocar isso aqui, ó, e projetar em relação à angulação de espada, você vai ter qual que é o potencial de comprimento de passada do anterior. Então, um cavalo com a espada mais oblíqua, que seria mais inclinada, aqui eu vou ter passada maior. Cavalo de espada mais verticalizada, passada cada vez menor. Então essa angulação aqui vai dizer muito para a gente qual que é a capacidade de ter uma passada maior ou mais curta em função da angulação de espada. Óbvio que o trabalho, a equitação, o posicionamento do conjunto de frente vão interferir nessa amplitude de passada. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona num cavalo. Vou colocar ele em movimento e vocês observem a movimentação de anteriores dele, tá? Então vou puxar ele aqui.
Eu vou virar. Observe a movimentação dia anterior desse cavalo. Está andando aqui natural, à vontade, como é que ele está se movimentando. Então olha a amplitude de passada dele. Agora eu vou mostrar como você trabalhando, você pode mudar isso aí. Então eu vou pegar esse cavalo agora e vou segurar o cabresto mais curto, vou levantar um pouco a frente dele. E vou fazer ele andar. Eu não sei se vocês percebem que o movimento de mão dele já mudou, ou seja, ele além de encurtar a passada, está flexionando menos os anteriores. Então se eu trabalho na equitação com exercícios que não são adequados, o que vai acontecer? Eu vou atrapalhar ou vou prejudicar o movimento dos anteriores desse cavalo. Olha a diferença quando ele anda à vontade e olha a diferença quando eu mudo a posição dele andar aqui, por exemplo. Como é que a mão, além de ficar mais curta, ela fica mais rígida, com menos naturalidade. E isso vai fazer muita diferença quando a gente estiver montado nesse cavalo para exercer qualquer tipo de atividade ou trabalho. Eu trouxe esse cavalo aqui para mostrar dois pontos que eu acho que são vitais, embora se fale muito pouco deles, né? Se argumente muito pouco deles ainda nas avaliações, mas para quem vai montar um cavalo, isso aqui normalmente faz muita diferença. Qual que é? Primeiro, o olho. O que é importante observar no olho? O tamanho, a vivacidade ou não do olho e o posicionamento dos olhos. Então você pega, por exemplo, esse cavalo aqui, ó, dá para notar o seguinte, os olhos deles são bem grandes, né, e bem expressivos. Se a gente der um zoom aqui, dá para olhar que o olho é bem grande, muito expressivo mesmo, ou seja, é um olho de um cavalo que demonstra mais vivacidade, né, esperteza mesmo. E aqui em relação ao posicionamento, se eu olho ele de frente, o que é importante? Aí eu estou falando de dica para quem gosta de montar. Os bons cavalos mesmo, além de ter olhos muito grandes, quando a gente olha eles por frente, a gente consegue visualizar cerca de 3/4 do olho do cavalo aqui, quando visto de frente. Então você vai posicionar de frente para o cavalo, como vocês estão aí agora, tá? Vou parar ele mais certinho aqui, ó. Vocês vão posicionar de frente para ele e vão conseguir visualizar cerca de 3/4 do olho do cavalo, a maior parte do olho do cavalo de frente. Isso implica em que? Esse olho aqui, que esse cavalo vai ter uma visão maior em profundidade. Né? Se a gente traçar ele de frente, ele vai ter uma visão de profundidade maior do que aquele cavalo com ponto localizado na lateral. Aquele cavalo com o olho muito lateral vai ter um ponto cego aqui na frente muito maior do que esse tipo de cavalo. Então geralmente é um cavalo que reage mais, assusta mais fácil e que não tem a mesma comunicação com um cavalo como esse aqui tem com a gente. Outro ponto chave aqui, a gente fala o seguinte, é distância entre as orelhas. Tem a questão estética do tamanho, angulação, formato, etc. da orelha e até mesmo da implantação, mas muito importante que essa distância entre as orelhas, porque ela quer dizer o quê? Quer dizer um espaço maior para um cérebro teoricamente um pouco mais desenvolvido, ou seja, geralmente os animais mais inteligentes têm esse espaçamento um pouco maior. Se a gente for estudar um pouco mais essas características, a gente vai ver que o cavalo de orelha mais aproximada geralmente são cavalos de temperamento um pouco mais até nervosos mesmo, não tão inteligentes quanto um cavalo mais com essa distância aqui mais aberta. E outro ponto é a narina. A narina deve ser grande, bem flexível, de preferência mais bem delineada, mais bem contornada, porque vai aumentar a capacidade respiratória do cavalo, né? A capacidade de aspirar ar do cavalo vai ser maior e geralmente cavalos de narinas maiores, mais dilatadas também são cavalos que colaboram mais com a gente, até porque provavelmente eles têm uma capacidade respiratória maior e obviamente isso converte em maior energia desse cavalo para quem está trabalhando com ele. Então essas dicas aqui da cabeça são básicas, mas elas vão te ajudar muito na hora de escolher um bom cavalo para poder montar. Os bons cavalos têm olhos grandes, bem posicionados, narinas grandes, flexíveis e orelhas bem afastadas, além obviamente, né, da questão estética, de direcionamento, posicionamento, etc. das orelhas. Fique ligado nessas dicas aí que vai fazer muita diferença na escolha de um bom cavalo.